Beleza, pessoal, tudo bem? Galera, resolvi fazer, esse vídeo com assunto de programação Fanuc para Torno, né, atendendo um pedido aí que fizeram no meu canal com relação a um vídeo anterior que eu fiz dessa peça, tá? Tem um vídeo chamado Exercício MF FATEC, onde eu fiz a interpolação dos pontos de coordenada do perfil dessa peça em relação ao zero peça dela, né, ali na face, só que somente com G1 e G3, né, e não envolvi ferramentas e nem o restante da estrutura de programação. Tá? Então, resolvi atender porque acredito que vai ser bastante enriquecedor conhecer a parte de programação por completo, né? Principalmente para quem está aprendendo na área de CNC. Tá? Vou tentar fazer o mais breve possível esse vídeo para que não fique um vídeo longo, né? É maçante aí, difícil de assistir. Porém, como eu não tenho nenhum outro vídeo de teoria falando de CNC aqui no meu canal, eu vou fazer a programação e aqueles pontos que necessita de teoria, no meio da programação eu vou mostrar a teoria de forma detalhada, né? Como compensar o raio da ferramenta, por que compensar o raio, se compensa a direita, se compensa a esquerda, qual que é a diferença, pretendo falar disso daí, tá bom? Então eu vou tentar ser o mais breve possível, porém não sei se o vídeo vai ficar muito curto, porque eu pretendo falar bem dos detalhes, tá bom? Tenta resistir aí, né, a esse vídeo, acompanha até o final, que eu acho que vai ser bastante proveitoso para quem está aprendendo a programação de CNC, beleza? Vamos lá então? Nós vamos falar então, pessoal, de programação Fanuc para turno CNC, tá? O que eu vou falar com vocês aqui é uma programação onde é uma estrutura básica, tá? Eu sempre gosto de frisar bastante isso, porque eu vou mostrar uma maneira de programar onde eu considero que seja didática, onde eu considero que seja um caminho fácil de entender, né? Mas a forma que eu vou fazer a programação não é uma verdade absoluta, não é absoluto isso. Eu sempre comento com os meus alunos que, com o passar do tempo, conforme você vai pegando experiência, conforme você vai aprendendo mais, né, na indústria e em outros lugares, você vai olhar para trás e ver a programação que a gente aprende quando eu ministro as aulas de CNC e vai ver que poderia ter sido melhor a forma de programar em questões de estratégias ou resumos, né? Resumos na programação, vamos dizer assim, né? Mas eu falo só isso porque de repente alguém que está assistindo, que já conhece também de CNC, pode achar que deveria ter sido um caminho diferenciado, mas eu vou programar da maneira que eu acho mais didático, mais fácil. Conforme você for aprendendo, você vai moldando a programação mais com a sua cara, mais de acordo com o que você acredita ser legal na filosofia de usinagem, tá certo? Vamos lá então. Pessoal, programa CNC, a estrutura Fanuc ela vai começar mais ou menos como se fosse uma receita de bolo aqui, né? Onde você vai seguindo o que tem que ter de informação na programação, né? Isso não serve só para o Fanuc, isso serve para qualquer comando, né? E com o passar do tempo, se você for trabalhar com outros comandos, aprender em outros comandos, você pode seguir a ideia de informações que tem que ter nas linhas de acordo com o que está aqui, que vai servir para qualquer comando. O que vai mudar vai ser então somente os códigos, né? Cada comando vai ter um código específico, a não ser aqueles que seguem o código ISO, o código G, tá certo? Mas existem os comandos que tem, são comandos interativos, não são programados com código G, porém as informações que vão nas linhas elas são iguais, porque uma coisa é código, né? Uma coisa é o código, outra coisa é a informação que ele representa. A informação é uma só, o código que muda de comando para comando. Vamos lá. Então o nosso programa ele vai ter que ter um nome, né, ou um endereço para poder ser encontrado na máquina, tem que ser informado isso. Ele vai ter que ter uma linha em que eu chamo de cabeçalho, que eu já vou explicar para vocês o que é. Vai ter que ter a informação do zero peça. Vai ter que ter um ponto seguro de troca de ferramenta, né? Isso é uma coordenada afastada de qualquer lugar na máquina aonde
Se for trocar a ferramenta, poderia colidir. Então, por isso se chama um ponto seguro de troca de ferramenta. É uma coordenada segura para efetuar a troca da ferramenta. Depois nós vamos ter a chamada da própria ferramenta, né? Vamos trocar ela. Vamos ligar o RPM. Limitar a rotação e dar sentido de giro. Aproximar a ferramenta da peça em bruto. Acionar um ciclo de desbaste longitudinal. Aí aqui pode ser um ciclo de desbaste longitudinal, um ciclo de desbaste transversal, pode ser um ciclo de faceamento, pode ser um ciclo de furação, pode ser um ciclo de enroscamento, tá certo? A ideia é que vai ser acionado um ciclo quando a gente aproxima a ferramenta do ponto que tem que ser usinado perante o bruto da peça. Nós vamos ter uma coordenada X do primeiro ponto, né, do perfil da peça. Nós vamos ter compensação de raio, pensando aí que eu estou então fazendo um perfil de torneamento, de perfilamento, torneamento longitudinal, né? Nós vamos ter aqui a programação do perfil da peça, onde vai entrar G1, G2, G3 e toda a função que está relacionada com o perfil da peça. Nós vamos descompensar o raio no final, né? Acabou o perfil da peça, descompensa o raio. Acionamos um ciclo de acabamento. Vamos de novo para o ponto seguro de troca de ferramenta. E aí é o fim do programa. É interessante a gente prestar bem atenção nisso, porque aqui eu usei só uma ferramenta, né? A chamada de ferramenta está aqui. Só usei uma ferramenta, está bem aqui em cima. E aqui é o fim de programa. Mas antes do fim de programa eu coloquei o quê? Ponto seguro para troca de ferramenta, né? Olha só. Se aqui eu tenho o ponto seguro de troca de ferramenta e eu tenho mais coisas para fazer na peça, além do que foi feito aqui com essa única ferramenta, esse ponto seguro de ferramenta ele está aqui em cima também. Ou seja, eu posso, a partir desse ponto seguro de troca de ferramenta, seguir o que se encontra daqui para baixo, né, ó, de informação. Claro que dessa vez vinculando com a ferramenta nova, com os parâmetros de corte relacionados à ferramenta nova, com os ciclos de usinagem que vai estar relacionado com a ferramenta nova e com o perfil novo que você vai fazer na peça. Tá? Por isso que eu disse que acaba sendo como se fosse uma receita de bolo, né? Onde você vai seguindo as informações, né, até o fim do programa. Porém, se ainda não chegou o fim do programa, você volta para o início da informação e continua as informações, só que agora com outra ferramenta. Tá certo? Apagar aqui para não deixar poluída a imagem e vamos continuar. Com o nome do endereço no FANUC vai ser representado pela letra O e nós vamos ter depois da letra O 4 números, tá? O endereço no FANUC ele pode ir então de 0001 até 9999. Então você tem essa faixa aqui, você tem esse intervalo para poder ser preenchido na máquina com programas. Não quer dizer que a sua máquina cabe essa totalidade de programas, tá? Isso aqui são as numerações, ou seja, são os endereços dos programas que você pode utilizar na hora de criar um programa na máquina. Porém, se vai caber ou não essa quantidade de programa, depende do tamanho dos seus programas e depende da memória que a máquina tem também. É sempre bom você colocar na primeira linha da programação, entre parênteses, o nome do programa. É bem interessante isso, tá? Quando a gente faz programação no FANUC, porque senão na hora de você buscar no seu diretório da máquina o seu programa, a máquina ela só reconhece o endereço dela, que é a letra O, seguido de 4 números. Quando na primeira linha de programação a gente coloca entre parênteses um nome, ele vai aparecer no diretório, na frente do número, do jeito que está aqui, o nome que está entre parênteses. Fica fácil para você encontrar programas que estão na máquina, né? Uma vez que você tiver sua numeração, se você precisar buscar um programa que já foi feito na máquina de uma peça, por exemplo, que ela é sazonal, às vezes você faz ela, por exemplo, então você deixa salvo o programa dela na máquina. Se você não tiver a nomenclatura dele, né, escrito aqui entre parênteses o que é, fica difícil, né, lembrar qual é a numeração que você salvou. O cabeçalho. O cabeçalho é uma linha, pessoal, bastante peculiar, né? Porque os códigos que vão aqui são códigos que estão informando para a máquina metodologias de trabalho, né? Então,
Aqui o G18 ele informa para a máquina qual é o plano de trabalho que ele vai trabalhar, qual é o eixo que a máquina vai operar trabalhando. No caso do torno é o eixo X e o eixo Z, G18 é X e Z. O G21 está informando qual é a unidade de comprimento que nós estamos trabalhando. Então o G21 é a unidade em milímetro. O G90 está informando para a máquina qual é o tipo de coordenada que vai ser trabalhado. Aqui, no caso, o G90 informa que é coordenada absoluta, né? Aquele tipo de coordenada que a gente tem um zero fixo e todos os pontos são relacionados àquele zero, tá? Ele não muda. E o G95 ele está informando que o tipo de avanço que vai ser usado aí na máquina é milímetros por rotação, que é uma característica de máquinas como o torno CNC, tá bom? Essa linha aqui, todos esses códigos, eles são default, né? O que é isso? Quando você liga a máquina, esses códigos eles já estão ativados de acordo com o tipo de máquina. Então, em um torno CNC, né, já é sabido que vai ser trabalhado com X e Z. Então, o fabricante coloca que quando você liga a máquina, o G18 já está ativo lá. O G21 ele é milímetro e ele vai ser ativo em qualquer lugar do mundo, porque o milímetro ele é um submúltiplo, né, do metro. E o metro que é o sistema internacional, né, ele que é a unidade de comprimento do sistema internacional. Então, ele já vai estar ativo na máquina default. O G90 também se subentende na programação CNC que a programação sempre vai ser feita com coordenada absoluta e não coordenada incremental, que é o G91. O G91 serve só para incrementar eixos realmente. Então a programação natural é em coordenada absoluta. E por ser um torno, o fabricante já coloca como default, já você ligou, ou seja, ligou a máquina, já está ativo o G95, porque o avanço em torno é em milímetros por rotação. Tá? Então por que eu coloquei isso daqui? Eu coloco essa linha porque é uma forma de quem está começando a aprender o CNC sempre memorizar esses códigos e entender o que é eles, tá certo? Mas teoricamente não preciso colocar ele na máquina, porque você ligou a máquina, ela já vai estar ativa, tá certo? Isso muda quando você vai trabalhar com o centro de usinagem, por exemplo, aonde lá você tem três eixos, né? X, Y e Z, e o plano natural de trabalho é o X e Y, lá é o G17. Só que no centro de usinagem você consegue acionar outros planos de trabalho para ser trabalhado, como X e Z ou Y e Z. Então lá dá para trocar o plano, tá bom? E lá a gente troca bastante de G90 para G91. Então, ligou a máquina, de acordo com o que é aquela máquina, essas informações elas já estão apropriadas para cada tipo de máquina. Mas, como eu disse, eu prefiro que quem esteja aprendendo, né, sempre escreva o cabeçalho para memorizar os códigos. Eu não gosto de decoreba, mas no início da programação ele acaba sendo assim mesmo, né? Depois você vai pegando mais o jeito de programar e vai entendendo mais os conceitos. O zero peça é o código G54. Né? Eu já fiz um vídeo mostrando o que é zero peça aqui. Foi em um centro de usinagem, porém não importa a máquina, o conceito é o mesmo, né? Dá uma olhadinha aí depois para vocês verem por que tem esse código, né? O que é ele. Tem um vídeo bem explicado sobre isso daí. Tá? Ponto seguro de troca da ferramenta. Aqui eu coloquei uma coordenada exemplo, né? Onde eu pedi para ele ir em G0. Né? O que é G0? É uma interpolação linear com avanço rápido, tá, pessoal? Ou seja, ele tem um avanço mais rápido que a máquina tem para um X de 200 e um Z de 250, ou seja, eu estou acima do zero peça em X e bem à frente do meu zero peça em Z. E T00 quer dizer que eu não estou considerando a compensação de ferramenta, estou sem compensação aqui, tá bom? É bom a gente já tentar entender aqui o que é a interpolação. Em programação CNC, nós vamos entender sempre que interpolação vai ser a ligação de um ponto de coordenada a outro ponto de coordenada, tá bom? E essa interpolação de um ponto de coordenada a outro ponto de coordenada, ela pode acontecer de duas formas, tá? Ou ela vai ser linear, ou seja, ou eu ligo esses dois pontos de forma linear, ou ela vai ser circular. Eu posso ligar esses dois pontos em forma de arco. Tá? Interpolação, então, sempre vai ser ligação de dois pontos de coordenada, ou de forma linear, ou em forma de arco.
tá bom? O de arco pode ser ainda horário ou anti-horário, vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. E o linear, ele pode ser com avanço programado, ou seja, eu posso programar que a ferramenta se desloca de um ponto de coordenada a outro ponto de coordenada com uma velocidade controlada, tá? Aí seria um G01. E ele pode se deslocar de um ponto de coordenada a outro ponto de coordenada com um avanço mais rápido que a máquina tem, que seria o nosso G0, interpolação linear, com avanço máximo da máquina, tá bom? A gente usa o G0 somente para posicionamento de ferramenta, nunca para usinagens, ok? Vamos continuar aqui. Chamada de ferramenta, pessoal. Coloquei aí a ferramenta 1, esse T é de tool, né? De ferramenta, T0101. Ou seja, estou usando a ferramenta 1 e o segundo 01 ali é o corretor da ferramenta, corretor da medida da ferramenta no eixo X e o corretor da medida da ferramenta no eixo Z. Tá? Esses são os corretores que fica vinculado à ferramenta 1 lá na página de corretor. Aqui o RPM, a gente trabalha em torno CNC com velocidade de corte constante, que é esse código aqui, o G96. É bastante interessante esse código, porque ele vai fazer com que a máquina trabalhe calculando o RPM a cada hora que vá mudando o diâmetro da nossa peça. Por que velocidade de corte constante? Porque lembra lá na fórmula do RPM, né? O RPM ele é calculado com uma fórmula simplificada, né? Como velocidade de corte vezes 318 dividido pelo diâmetro da peça. Esse 318 aqui ele é constante, tá bom? Isso aqui é uma fórmula simplificada. 318 não muda. O que vai mudar em cálculos de parâmetros de usinagem é a velocidade de corte e o diâmetro. Ou o diâmetro da ferramenta em fresadoras, ou o diâmetro da peça em tornos. Tá certo? A velocidade de corte eu deixei constante também. Assumi 250 metros por minuto aqui. E o que vai ficar mudando então? Vai ficar mudando somente o diâmetro. Tá bom? Então conforme você vai descendo as coordenadas nos eixos X, a máquina entende que eixo X é diâmetro, né? Eixos Z são comprimentos, eixo X é diâmetro. Então ela vai sempre recalculando o RPM em cima do novo diâmetro. Com isso eu consigo otimizar as minhas usinagens, tá? Esse aí é o nosso G96, uma função muito boa. A limitação do giro, pessoal, seria esse código aqui, ó, o G92, ele serve para limitar o RPM. Como assim limitar? Sim, eu quero que o meu RPM ele vai variando em cima de uma velocidade de corte de 250 metros por minuto, conforme for mudando os meus diâmetros. Sim, eu quero. Porém, eu limitei com esse S aqui, né? E em um RPM, S é o código para RPM, eu limitei a 4.000. Por que 4.000? Por que funciona essa limitação? Porque às vezes você pode ter uma peça em que ela não está muito bem presa e você não quer que ela gire tanto, né? De maneira que ela possa escapar da placa. Como assim ela pode girar muito? Pode, ela pode. Quanto menor o diâmetro que a peça for chegar, ela vai ser maior o seu RPM, tá? Essa é a ideia, né? Olha a nossa equação aqui. A nossa equação é uma fração. Se você tem um número grande aqui em cima, quanto maior o número que está embaixo dividido, menor vai ser o meu resultado. Quanto maior for aqui embaixo. Você tem um número grande aqui em cima. Quanto menor for, né, o meu número que está no denominador, o meu número que está embaixo, maior vai ser o meu RPM. Então, quanto menor o nosso diâmetro, né, maior vai ser o meu RPM. E isso tende a infinito se a gente for analisar. Pensa num faceamento. Um faceamento de uma peça está descendo da extremidade maior do diâmetro e descendo com a ferramenta até o centro da peça. O centro da peça seria diâmetro tendendo a zero, diâmetro zero. Esse RPM seria muito alto. Claro, né? O RPM nunca vai ultrapassar o limite máximo que a máquina suporta em cima do motor que ela tem lá. Beleza. Mas imagina que você também tem uma peça onde você tem vários diâmetros escalonados e o diâmetro que está ali preso na sua placa é um diâmetro, sei lá, de 200 milímetros. E o diâmetro da ponta, essa peça aí tem um diâmetro que chega a uns 15 milímetros de diâmetro, por exemplo. Você tem uma massa de 200 milímetros presa ali na placa e lá na pontinha uma pontinha de 15 milímetros. Se você deixar esse RPM chegar a uma velocidade tão alta, a gente pode, devido ao tamanho que está preso na placa, correr o risco também de soltar a peça, tá?
Então, a gente tem uma função que trabalha junto com o G96. O meu G92 serve para limitar o RPM. M4 ou M03 é o sentido de giro da placa, se vai ser horário ou se vai ser anti-horário. Isso aqui vai depender, né, se o meu torno ele é torre traseira ou se ele é torre dianteira, tá bom? Se normalmente, né, se o meu torno ele tem um castelo ali, né, uma torre dianteira, os nossos RPMs vão ser M03, normalmente é assim. E se a minha torre ela é traseira, os meus RPMs vão ser M04, tá bom? Pensando que a gente está usando com a posição adequada da ferramenta. Se eu fizer uma gambiarra lá, que às vezes dá para fazer, porque não tem uma ferramenta adequada, inverter o corte da ferramenta, tudo isso aí muda, tá? Mas não é o caso agora. Aproximação da ferramenta, né? Então, aproximei aqui ó, em avanço rápido, deixa eu apagar aqui, tá? Passando, marcando em cima. Eu aproximei em avanço rápido, né? Para um X e um Z. Para onde? Aproximei para perto do bruto, saí do meu ponto lá de troca para um ponto de aproximação da minha peça em bruto. Aí aqui eu acionei um ciclo de desbaste longitudinal, tá? O ciclo de desbaste longitudinal no Fanuc, ele é acionado por duas linhas, tá? G71 na primeira linha vai o U e vai o R, e G71 na segunda linha vai o P, o Q, o W, o U e o F. Já vou mais para frente ali, daqui a pouquinho, falar para vocês o que é cada um deles, tá bom? Nós temos aqui a coordenada X do primeiro ponto, tá? E eu tenho uma marcação do início do meu perfil. Que marcação é esse? Essa letra N. Essa letra N aqui marca aonde inicia o perfil da minha peça. É importantíssimo colocar aqui esse N, aonde inicia o perfil da minha peça, porque ele está, de certa forma, em sincronismo com o meu G71. Vocês já vão entender nas próximas lâminas de slide. E se eu não marcar, eu não faço o meu ciclo de desbaste. Eu vou ter também a minha compensação de raio, que pode ser G41 ou G42, que pode ser compensação à direita ou compensação à esquerda. Vou falar sobre essa diferença também. Aí aqui, pessoal, na sequência que eu compensei o raio, eu já posso fazer então o perfil da minha peça. E aí no perfil da minha peça não é só em uma linha, claro, né? Só estou exemplificando aí. São várias linhas às vezes, onde vai envolver G01, G02, G03 e as funções que existem para trabalhar com G1, G2 e G3. Terminou o perfil da peça, descompenso o meu raio, é o G40, e aqui na linha onde se descompensa o raio, eu vou marcar a minha linha também, aonde é o final do perfil da minha peça. Então, aonde descompensa o raio? Aonde é o final do perfil da minha peça. Vou ter um ciclo de acabamento, tá? E depois do ciclo de acabamento, que no caso no Fanuc é o G70, volto para um ponto seguro de troca de ferramenta. E se tem mais alguma coisa para fazer, eu chamo outra ferramenta e repito o procedimento que tem que ser feito aí, com todas as informações, com a nova ferramenta e com a nova usinagem que essa ferramenta vai fazer, adequando os ciclos, né? E o perfil novo. Se não tem nada, é o fim de programa, é representado pelo nosso M30. Fim de programa. Beleza? Vamos continuar? Bora lá. Então aqui, né, tá o meu desenho. Ali em cima só para a gente se orientar. E eu vou começar a programação dessa peça. Vamos lá. Primeiro, coloquei o endereço da minha peça ali, ó. O001, exemplo 1. O endereço é o O0001 e o nome que eu coloquei entre parênteses, exemplo 1. Segunda linha, meu cabeçalho, G18, G21, G90 e o G95. Beleza? Depois eu informo o zero peça. É importantíssimo informar o zero peça, senão nenhuma coordenada que eu der da minha peça, a máquina vai reconhecer, tá? Eu preciso informar o código de zero peça para ela entender aonde que ela vai buscar as coordenadas em relação a onde, né? Esse aonde aí
é um processo que a gente faz na máquina, é o setup dela, onde a gente faz preset e zero peça na máquina, tá bom? Mas nós vamos registrar, né, o zero peça lá na máquina, no preset e no zero peça, é uma parte operacional. E eu vou ter várias tabelinhas lá, G54, G55, G56, G57, na página de zero peça. E aonde eu registrar lá, eu posso registrar em qualquer uma dessas tabelas, eu vou ter que colocar aqui no meu programa qual que eu estou usando. O mais comum é a gente usar o G54, mas posso usar qualquer um deles, tá? Repito, né? Eu tenho um vídeo falando sobre zero peça aqui no canal. É de centro de usinagem, mas vai dar para vocês entenderem bem essa parte que eu estou falando, tá bom? Tenta buscar aí depois, se houver dúvidas. Aqui é um ponto de aproximação da minha peça. Então, desculpa, aproximação não. É um ponto de... uma coordenada segura para a troca da ferramenta. Então, eu fui para um X de 200, Z de 250, T00, né? Percebe ali o diâmetro máximo da minha peça é 35 mm. Então, eu estou indo para um X de 200, estou bem afastado da minha peça no diâmetro. E Z de 250 é 250 mm à frente da minha peça, tá? À frente do zero peça. Lembrando, aonde que está meu zero peça ali, né? Esse aqui é o símbolo, né? No desenho de zero peça. Meu zero peça em Z está exatamente aí na face, e o zero peça em X está no centro da peça, porque é um torno, né? O zero tem que estar no centro mesmo. Vamos continuar. Chamei a ferramenta 1, T0101. Vamos adotar essa ferramenta, esse desenho aqui como sendo uma ferramenta, como sendo a ferramenta 1. Acionei a velocidade de corte constante com uma AVC de 250 metros por minuto. Limitei o meu RPM, G92, limitei a 4.000 RPMs, M04. Por que M04? Porque eu estou com uma torre traseira aqui, né? Torre dianteira, minha ferramenta estaria aqui na frente. Aqui estaria minha ferramenta, aqui na frente. Por isso que é dianteira, né? Torre traseira, a ferramenta está virada para você, né? Está lá atrás da peça. Por isso que a torre traseira é o M04. Aqui eu aproximei, né, do meu bruto em X de 41 e Z de 2. Olha o meu bruto aqui. Meu bruto é essa linha, traço 2 pontos, amarelinha aqui, né? Ele tem X de 40 e aqui na face é o meu Z0. Então o X de 41 e Z de 2 seria um ponto aqui que eu ia me aproximar mais ou menos, né? Se a gente fosse analisar uma proporção. Aproximei aqui, certo? Acionei aqui o meu ciclo de desbaste longitudinal G71 U1R1. Esse U1, pessoal, ele é o quanto que eu vou arrancar no diâmetro, aliás, no diâmetro não, né, no eixo X de material, só que ele é um valor dado em raio. Quer dizer que se eu estou colocando U de 1, ele vai arrancar de 1 em 1 milímetro em cada passada. É o meu AP, tá? E o R1 é um recuo, tá? Eu vou mostrar isso já daqui a pouquinho numa lâmina de slide mostrando bem, né, o que é cada um deles. Na segunda linha de G71, o que vai ali? Vai o P10 e o Q20. O que é o P10 e o Q20? O P10 ele é a marcação do início do perfil, tá certo? E o Q20 é a marcação do fim do perfil, aquela marcação de linha que eu falei que precisava, né? Quando eu vou usar para marcar a linha, a letra N e um valor. Nesse caso, se eu coloquei P10, quer dizer que a linha em que tiver o N10, ele vai entender como início do perfil. Eu coloquei Q20, então a linha que tiver N, né, o N de navio aqui que eu estou falando, né, N20, vai ser a marcação do fim do meu perfil. E o que ele faz aqui? Ele vai buscar tudo que está nesse intervalo. Eu crio um intervalo, né? Um intervalo entre a linha N10 e a linha N20. E o que estiver nesse intervalo dessas linhas aqui, ele vai executar. É o perfil da minha peça, tá? W01, o que seria o W01? Isso aí seria o sobremetal que eu vou deixar nas faces. E o U05, né? O 0.5 é o sobremetal que eu estou deixando no diâmetro, beleza? Porém, também é dado em raio. Todos os U's são em raio. O U aqui, na segunda linha, é o sobremetal que eu estou dando em raio, lá na minha peça. Como assim? Se eu coloquei U de 0.5, estou deixando meio milímetro aqui, né?
de sobremetal por raio, ou seja, no diâmetro vai ficar 1 milímetro a mais do que o desenho me mostra. Então, esse diâmetro aqui, por exemplo, no desenho de 17, como o ciclo de desbaste vai deixar ele com 18 milímetros. Sobremetal para dar acabamento. E o F que tem aqui na sequência é o avanço que eu vou utilizar. Eu vou usar um avanço aí de 0,25, ou seja, 0,2 de milímetros por RPM. Olha essa imagem aqui mostrando o nosso ciclo, que é cada um deles, né? Então, na primeira linha, o U e o R, o U é o incremento, é o AP, né? Olha aqui, ó. É o quanto eu desço com a minha ferramenta para fazer a usinagem. E o R é o quanto eu retorno depois que eu fiz a usinagem, para ele retornar no ponto inicial de entrada. Tá? Então ele estava aqui, ó, nesse ponto X, ele desce U, ele desce o valor de U, usina a peça. Aí ele retorna R. Ele retorna o valor de R, volta para o ponto inicial de entrada e desce mais o valor de U do anterior. Desce mais um valor de U, usina a peça. Volta R para o ponto inicial de entrada e assim ele vai fazendo o desbaste. Tá certo? Na segunda linha, o P e o Q é marcação do perfil, como eu disse. O W sobre metal, aqui nas faces. E o U da segunda linha é o sobremetal em raio, né? Então, se eu coloquei um U de 1 milímetro, por exemplo, ele vai deixar 2 milímetros no diâmetro a mais, como sobremetal. Beleza? Vamos voltar lá, vamos continuar. Então, marquei a minha linha com N10 e vou aproximar a minha ferramenta do primeiro ponto de aproximação da peça, que vai ser aquele ponto ali, ó. X15Z2. Percebe que eu estou em Z afastado da peça, 2 positivo, né? Vamos já, se há dúvidas ainda, o meu zero peça está aqui, né, na face. Tudo que está à direita aqui, ó, são valores em Z positivo, e tudo que está à esquerda da face são valores em Z negativo, tá? E os valores de x positivos, né? Quando eu colocar algum x positivo, x de 15, por exemplo, ele vai adotar x de 15 lá para cima como positivo e vai adotar x negativo, se caso eu programar algum x negativo, aqui para baixo. Essa é a referência, tá bom? Então eu aproximei aqui em x de 15. Por que x de 15? Bom, o diâmetro dessa peça tem 17. Esse ponto aqui onde vai iniciar o chanfro, né, esse chanfro de 1 por 45, ó, esse pontinho aqui, ó, ele é o quê? É 17 menos o chanfro. Eu tenho um chanfro de 1. Aí você pode falar assim, poxa, mas é 16 aí. Não, não é 16 porque tudo que a gente vê aqui é dado em valor de raio, né? Então, se ele tem 1 milímetro desse lado, ele tem 1 milímetro do outro lado também. Então, esse ponto em diâmetro é 15, tá? É 17 menos 2. Tudo bem? Então, eu estou afastado ainda em x de 15 e Z2. Eu vou encostar ali, tá? Outra coisa importante, essa peça, como que eu vou trabalhar essa peça aqui? Eu estou considerando duas coisas nessa peça, para não ficar muito extenso, né? Mas o que eu acho que já vai ficar esse vídeo. Eu estou considerando primeiro, tá? Que não vai ter, não precisa facear, essa peça já está faceada. Então eu vou começar a usinagem desse ponto aqui, ó, direto. E essa primeira ferramenta ela vai usinar isso aqui totalmente reto, tá? O perfil que essa ferramenta 1 vai fazer é esse daqui, ó. Vai fazer o chanfro e vai seguir aqui até lá embaixo em Z de menos 50. Vai fazer esse raio aqui. Vai seguindo os próximos diâmetros. É isso aqui que vai ser o desbaste da ferramenta 1. O desbaste e o acabamento dela vai ser isso. Tá certo? Claro, né? O meu bruto está aqui, então ela vai desbastando aí depois, ó, tudo isso daqui, ó, e dando forma nesse desenho. Essa ferramenta vai fazer isso. Tá?
Por que ele vai descer reto aqui? Porque esses canais eu não vou descer com a ferramenta. Os canais eu vou usar o meu bedummy, né? Esse aqui é o meu bedummy. Vou usar o bedummy para fazer os canais. Só que eu só entro com o bedummy depois que já tiver desbastado o perfil aí do jeito que eu quero. Tá bom? Então, primeiro ponto ali, ó, x15, z2. Vamos informar isso lá na programação. Bora lá. Então, eu aproximei em G0, x15, z2. E por que eu aproximei em G0 e não em G1? Porque eu estou fazendo uma aproximação onde a ferramenta ainda vai ficar fora da peça. Eu não encostei. Só começo a tocar na peça a partir do Z0. Eu estou em Z de 2 ali, né? Então, eu vou descer em G0 para poder ser algo mais rápido e eu vou economizar tempo na minha usinagem. Beleza, vamos continuar. Próximo ponto, né? Eu vou fazer a compensação de raio. Eu vou iniciar a minha compensação aí do raio. E o que é a compensação de raio, né? Se eu ativei a compensação de raio, eu tenho que andar com a ferramenta para que esse raio seja compensado. Então eu vou dar o próximo ponto de coordenada ali, ó, onde vai ser a ferramenta fez aqui o deslocamento, ponto do início do chanfre, e aquela coordenada ali, né, vai ser x de 15, z0. Ou seja, eu não movimentei a ferramenta no eixo x, né, continua no diâmetro posicionado, o diâmetro de 15, eu só movimentei em z, onde eu encostei na face da peça. Vamos informar isso? Vamos informar. G42, G01, né? Sempre que você ativar a compensação de raio, G42 ou G41, é necessário, pessoal, que tenha uma interpolação linear com avanço programado. Tem que ter um G01, não pode ter um G0, por exemplo. Encostei na face, Z0, e acionei um avanço de acabamento, o F de 0.15 ali. Tá bom? Beleza. E a compensação? Quando que é a direita? Quando que é a esquerda? Bastante dificuldade, às vezes, de entender isso. Vamos falar um pouco sobre isso antes de eu dar continuidade na programação dessa peça. Vamos lá? Compensação de raio. Percebo, né? A maioria dos meus alunos, percebo isso, que eles têm uma certa dificuldade de entender o que é compensação de raio, porque eu tenho dois códigos, eu tenho o G41 e eu tenho o G42. O G41 é uma compensação de raio à direita, né? Vamos escrever isso daqui aqui, ó. G41, ele compensa a direita. Desculpa, ele compensa a esquerda. G41 compensa a esquerda. Compensa a esquerda. Craseado. E o meu G42, né? Ao contrário do G41, ele vai fazer a compensação à direita. E sempre tem essa dúvida, a galera tem essa dúvida, o que é a direita, o que é a esquerda. Vamos lá, vamos tentar sanar ela, tá? E para isso eu vou lançar a mão de uma didática um pouco meio bobinha até e simples, mas normalmente funciona para o pessoal entender o que é compensação à direita e o que é compensação à esquerda, tá bom? Então dá uma olhadinha nesse próximo desenho aqui, ó. Uma rua. Beleza. O que uma rua tem a ver com programação de CNC, Bruno? Você tá doidão? Não, não tô. Na verdade, um amigo meu me ensinou, um ex-professor me ensinou isso daí. Nós estudamos juntos e demos aula juntos. Depois foi um privilégio trabalhar com ele. Grande amigo meu. Ele me deu um toque uma vez em como mostrar para os alunos. E quando ele me ensinou, eu achei que era muito didático. Passei a usar e realmente funciona, tá? Vamos pensar no seguinte: olha esses carros, olha essas ruas, né? E vamos imaginar que o carro é a ferramenta, tá certo? Olhando o carro, pessoal, existe uma faixa, né? Essa faixa branca aqui, ó, que separa a minha rua, tá? Então vamos analisar as posições do carro. Por exemplo, esse carro aqui, ó, vamos chamar esse carro de carro 1, ele está se deslocando nessa direção aqui.
ok? Esse aqui, ó, carro 2. Opa, esse aqui, ó, carro 2. Não quer deixar eu escrever? Rapaz. Vamos pegar ele como carro 2. Agora foi. Ele já está se deslocando nessa direção aqui. Eu vou chamar esse carro de carro 3. Esse que eu estou escrevendo 3 aqui. Ele está indo na outra direção. Ele está indo para a direita aqui, né? E esse último carro aqui, ó, lá embaixo, carro 4. Ele está vindo no sentido oposto do carro 1. Vamos imaginar que o carro 1 vai atravessar essa rua, o carro 4 atravessa também. E o 2 e o 3 seguem na principal ali onde eles estão. Dá uma olhada na faixa que separa a rua. Tá? Repara aí, eu tenho uma faixa que separa a rua. Beleza. Tá, e o que tem a ver isso? Bom, se a gente analisar o carro 1, se você tiver aqui dentro, vamos tomar posse de referencial agora. Igual na física, você está dentro desse carro 1. Você está à esquerda ou você está à direita da faixa que separa a rua? Entendeu a ideia? Poxa, se o carro 1, se você está dentro do carro 1, você está à direita. Exatamente. Então esse carro aqui, ele é G42. Ele está à direita da faixa que separa a rua. Vamos analisar o carro 4. Olha o carro 4 voltando. Tenta se imaginar. Faz um exercício mental aí. Tenta imaginar você dentro desse carro 4. E você dentro desse carro 4, pensando que ele está vindo aqui no sentido contrário, né, da seta. Você vai estar à direita ou você vai estar à esquerda da faixa central da rua? Pô, vai ser a mesma coisa. Sim, vai ser a mesma coisa. Se você estiver dentro do carro 4, o carro 4 também está à direita da faixa. G42, tá certo? Se coloca aqui dentro do carro, o carro está à direita da faixa. Olha esse carro 2 aqui agora. Olha esse carro 2. O carro 2, olhando a faixa aqui, central, ele está à direita da faixa ou ele está à esquerda da faixa? Segundo a direção em que ele segue, ele também é G42. Ele está à direita da faixa. E o carro 3? Na direção que ele está seguindo. Na direção que ele está seguindo, ele está à direita ou ele está à esquerda dessa faixa, esse carro 3. Se você se colocar dentro do carro, você vai olhar e perceber que o carro 3 está à direita da faixa, segundo a direção em que ele segue. Então esse carro aqui também é G42. Pô, mas é tudo G42? Sim, nesse caso aí, tudo G42. E o que foi determinante para mostrar que ele é G42? O que foi determinante para eu definir isso? Foi a direção em que o carro segue. Foi a direção que o carro segue. Tá? Olha, vamos mudar. Não consigo mudar o desenho, né, para ficar com a posição que eu quero. Mas vamos imaginar aqui o seguinte agora. Vou pegar azul. Esse carro 1, se ele tivesse vindo no sentido contrário agora. Imagina ele virado para a gente aqui. Ó, virado ao contrário. Se ele tivesse vindo nesse sentido da faixa azul. E se você estivesse dentro dele, se coloca na direção dele. Aí você vai estar à direita da faixa ou você vai estar à esquerda da faixa agora? Se ele está vindo no sentido de azul. Pô, se ele está vindo no sentido de azul, então dessa vez ele vai estar à esquerda da faixa. Então aqui, ó, nessa direção azul, o carro 1 ele passa a ser G41. E isso se aplica a todos os outros carrinhos ali. Carro 2, se ele estivesse voltando para a direita aqui, ó, na contramão, né, vamos pensar assim, ó. Se você estivesse dentro do carro, você ia perceber que você está à esquerda da faixa. Se coloca na posição do carro, na direção que ele está seguindo. O azul é G41. A mesma coisa o carro 4, se ele voltar aqui, ó, ao contrário, na contramão. Se você estiver dentro do carro e tomando como referência também a direção que o carro está seguindo, você vai estar olha aqui, ó, à esquerda, né? G41. E a mesma coisa no meu carro 3, né? Se eu estiver voltando aqui, ele vai ser G41 também, ele vai estar à esquerda da faixa. Tá bom? Eu acho que isso meio que orienta um pouco com relação ao que é a direita e o que é a esquerda. Vamos imaginar que o carro é a nossa ferramenta, então.
Tudo bem? E o que vai determinar se a compensação ela é direita ou se ela é esquerda é o sentido que a minha ferramenta está usinando a minha peça. E aí nós vamos ter alguns sentidos e isso vai influenciar se a minha torre é traseira ou se ela é dianteira também. Esse exemplo aqui, ó, a minha torre ela é traseira. Se eu disser que ela está cortando a peça nesse sentido aqui, ó, que é o lógico, né? Ela vai fazer esse perfil aqui, ó. Olha ela usinando a peça. E qual é a direção de corte da ferramenta? Da minha seta aqui, ó. Vamos imaginar a nossa situação do carro ali, ó, e a linha do perfil da peça é a faixa central que separa a rua, igual a gente analisou a rua. Nesse caso aqui, a ferramenta ela vai estar no sentido que ela está cortando a peça, à direita da linha do perfil da peça ou à esquerda? Ela vai estar à direita do perfil da peça. Então aqui ela é G42. Tá certo? Vamos continuar? Vamos analisar uma outra situação? Olha aqui agora. Ainda a torre traseira, só que agora é uma ferramenta interna. Não é uma ferramenta externa, é uma ferramenta interna. Porém o sentido de corte é o mesmo ainda. Esse aqui é o sentido de corte. A peça vai ser usinada nesse sentido aqui, ó. Esse é o sentido. Agora, a ferramenta. Vamos pensar no carrinho lá de novo. A ferramenta ela vai estar à esquerda ou vai estar à direita da linha do perfil da peça? Pô, a ferramenta aqui ela está à esquerda agora, né? Olha só o sentido que a ferramenta está indo. Se coloca na mesma direção que a ferramenta, você vai perceber que você está à esquerda da linha do perfil da peça. Então ela é G41. E se for torre dianteira, como é que faz? A mesma coisa. Se você entender o conceito, não importa se é direita, se é torre dianteira, se é torre traseira, você vai conseguir matar isso daí a pau. Como diria aí o meu avô, matar a pau, né? Olha só, essa ferramenta aqui, torre dianteira. Se ela está fazendo a usinagem nesse mesmo sentido, ela vai fazer a usinagem aqui, ó, desse jeito. O sentido, percebe, pessoal, que o sentido das ferramentas tem sido da direita para a esquerda, tem sido o mesmo. Eu não mudei o sentido de corte. O que eu mudei foi a posição da ferramenta. E mudando a posição da ferramenta, ela ficou numa posição diferente com relação à linha do perfil da peça. Essa ferramenta, nesse sentido aqui, ó, ela está à direita ou ela está à esquerda da linha do perfil da peça? Agora ela está à esquerda. Ela passa a ser G41. E se for uma ferramenta interna? De novo, o sentido é o mesmo. Ó. O sentido de corte é o mesmo. Ela está cortando a peça aqui, ó, neste sentido. Só que a ferramenta, se colocando no mesmo referencial que a ferramenta, fazendo a mesma direção dela, você vai imaginar que você está à direita ou à esquerda do perfil da linha do perfil da peça que você está usinando, que é o interno aqui, né? Você está à direita nesse caso, G42. Tá? Bom, normalmente eu tenho sucesso explicando desse jeito aí, a galera consegue entender. Mas mesmo assim, se você não entendeu aí, deixa nos comentários aí, né, a questão que eu tento sanar isso aí de uma outra forma, tá bom? Vamos continuar isso daí? Bora lá. Continuando aqui então com o nosso programa, gente, vamos lá, né? Qual que vai ser a nossa próxima linha de coordenada lá na peça? Vamos verificar. O próximo ponto vai ser o final do chanfro, né? A gente vai começar começou fazendo aquele chanfro ali, vamos para o próximo ponto, que vai ser x17, z-1. Então a gente informa isso no perfil lá na programação. x de 17, z de menos 1. Próximo ponto. Eu estou aqui, né, ó, em um z de menos 1. Lembrando, por que é z menos 1? Meu chanfro é 1, né? Então, ele é 1 por 45. Característica do triângulo de 45 graus é que os dois catetos têm o mesmo lado, né? Então, se eu diminuir aqui 1 milímetro em raio para poder descobrir que era x de 15, é 1 milímetro também da face para dentro da peça. Z de menos 1 porque eu estou 1 milímetro
à esquerda do meu zero peça, à esquerda da face, tá? Só lembrando, nosso próximo ponto, onde é que vai ser? O próximo ponto vai ser lá embaixo ali, ó, onde é x, continua sendo x de 17 e eu vou movimentar apenas o z, que é um z de menos 50, tá? Vou informar lá z de menos 50. Próximo ponto, estou em z de menos 50, agora eu vou até aquele outro ponto de coordenada ali, fazendo o raio, que é x de 20 e z de menos 51,5, ok? Bom, aqui a gente vai colocar um G03, x20, z menos 51,5 e o raio, pessoal, é 1,5 também. Essa informação que está lá em cima, tá vendo? R 1,5, tá? Por que está G3 aí? Rapidamente, mais uma pausa aqui e eu vou falar o que é G3 e o que é G2, quando é um e quando é o outro. Olha esse desenho da peça. Eu tenho aqui uma torre dianteira e aqui embaixo eu tenho uma torre, aliás, aqui em cima tem uma torre traseira, né? E a ferramenta aqui da frente é uma torre dianteira. Dianteira aqui, traseira aqui. Parecido com a ideia da compensação de raio, parecido, né? Se é raio à direita ou se é raio à esquerda, nós vamos nos orientar se é G2 ou se é G3 pelo sentido de corte da ferramenta. Então as duas ferramentas estão cortando no mesmo sentido, tá? Aqui, ó, mesmo sentido. O que está mudando aí? Uma é torre traseira, a outra é torre dianteira. Pela torre traseira, na hora que eu encostar aqui nesse ponto para fazer esse raio, olha, ela vai fazer nesse sentido, não é? Ela não está vindo aqui assim, desse jeito? Esse é o sentido de corte, então ela vai fazer nesse sentido aqui. Esse raio, ele está horário ou ele está anti-horário? Exagerei aqui para a gente enxergar. Olha, ele está no sentido anti-horário. Então ele é um G3. Continuando com a minha ferramenta aqui, ela vai fazer ela está nesse sentido, ela vai fazer o próximo raio. Esse raio aqui, ó, no sentido de corte que ela está vindo, é horário ou anti-horário? Olha, esse raio ele passa a ser horário. Então esse raio aqui passa a ser um G2, tá certo? G3 para raios anti-horário e G02 para raios horário. E vai depender do meu sentido de corte. E percebam que quando é uma torre traseira ou dianteira, os sentidos mudam um em relação ao outro. Analisando aqui por baixo, né, pela ferramenta da torre dianteira, a ferramenta ela vem aqui nesse sentido, certo? Como ela está vindo nesse sentido, ela vai cortar assim, ó. Ou seja, esse raio aqui, ó, ele é agora um raio horário, ele passa a ser G2. Lá em cima, ele seria um G3, né? De novo, lá em cima ele seria um G3, porque lá em cima, vindo pela ferramenta de cima, ele é anti-horário, e vindo pela ferramenta dianteira, ele é horário. Tá? Então, o que vai determinar se ele é horário ou se ele é anti-horário vai ser o sentido que a ferramenta está cortando a peça. A programação em si, lá no meu programa, para eu acionar um G2 ou um G3, eu tenho que ter como regra uma posição inicial onde começa o ar, por exemplo aqui, né? Vou pegar aqui esse ponto como exemplo. Ou seja, eu tenho que ter um G1 anterior antes de qualquer G2 e G3. Precisa ter esse G1, porque esse G1 ele vai informar a parada da ferramenta no ponto onde começa o ar. Tá certo? E depois desse G1 eu vou acionar um G2 ou um G3, no caso vindo pela torre, por exemplo, aqui dianteira. Esse raio aqui vai ser um raio anti-horário, seria um G03 esse raio. Aí eu programaria na linha do G03, G03, o X final, que é o X do ponto final do raio. Por exemplo, esse X aqui seria um X de 28 milímetros. Esse raio aqui ele é 5, então é 5 de cada lado, a mesma ideia do chanfro, né? Então dá 10, 28 mais 10, 38. Seria um X de 38 ali naquele exemplo que eu estou mostrando. E o Z final seria um Z de menos 25. Z de menos 25. E para que o raio seja feito, eu preciso colocar a função R informando o raio. Nesse caso aí é um raio de 5 milímetros.
Depois de todo G2 e G3, ou eu posso ter outros G2 ou G3, igual aqui, ó, tem congruência de raios, né? Um raio após o outro. Mas se não existe raios depois, né? É por exemplo, aqui, né? Esse último raio aqui, vamos pegar esse último raio como exemplo. Primeiro ponto do arco é aqui. E o último ponto do arco seria esse. Depois do último ponto, eu vou andar com a ferramenta de forma linear. Não é mais raio que vai acontecer. Sempre que isso acontecer, eu tenho por obrigatoriedade colocar um G1 depois de G2 ou G3. Nunca G0. Ok? Vamos voltar lá para a nossa programação. Próximo ponto. Terminei ali o raio de 1,5. Próximo ponto vai ser um Z de menos 62. E vai parar aqui nesse pontinho aqui, Z de menos 62. Vamos informar lá na programação. Z de menos 62. Próximo ponto. Eu vou subir com o meu X, somente em X, no início do chanfro de 1 por 45 aqui, ó. Ali no início do chanfro. Que ponto é aquele? X, 24. Por que 24? Eu estava em X de 20. Porém, o diâmetro que eu estou subindo, que é o diâmetro que eu quero chegar, é 26. Eu tenho um chanfro de 1 por 45, né? Lembre-se, ali é um chanfro de 1 por 45. 26 menos 1 de cada lado, 24. O início do chanfro é diâmetro de 24. Vamos informar isso lá no programa. X24. Continuando. Próximo ponto é o final do chanfro. Aquele ponto ali que acabou de aparecer, que vai ser um X de 26 e um Z de menos 63. Estava em Z de menos 62, andei em 1 milímetro, 63, negativo. Vamos informar isso aí lá na programação. X26, Z de menos 63. Está o X e o Z na mesma linha, porque está movimentando os dois eixos, né, simultaneamente, porque está formando ali um chanfro, está formando um ângulo, está formando uma rampa, certo? Continuando. Próximo ponto vai ser um Z de menos 73. Ok? Vamos informar na programação. Z menos 73. Próximo ponto. Agora eu preciso marcar o início daquele raio. Lembra-se? Vai ter um raio ali, né? Um raio de 3 milímetros. Antes de todo o G2 ou G3 eu preciso ter um G1. E o G1 ali em questão vai ser o início do raio. Como que eu faço para saber esse início de raio? Esse raio aí vai ser um raio que está sendo num canto, em um vértice de 90 graus, vai ser igual à mesma ideia de um chanfro de 45 graus. Então é 35 menos 2 vezes o raio, né? Então eu tenho um raio de um lado e raio do outro. Ou seja, 3 de um lado, 3 do outro, 6. Então aí vai ser 35 menos 6. Nós vamos chegar então a um X de 29. Vamos informar lá na programação. X de 29. Do jeito que a ferramenta está andando, nesse sentido aí, de giro, aí vai ser um G03. E eu tenho que programar o ponto final do arco, que vai ser aquele ponto ali de X de 35, Z de menos 76. Vamos informar lá na programação. G3, X35, Z menos 76, raio de 3. Continuando. Ali, pessoal, eu vou fazer um deslocamento com a minha ferramenta agora, linear. Lembra que todo linear, toda interpolação linear que tem depois de G2 e G3 tem que ser um G1. E eu vou movimentar só um pouquinho, né? Porque eu não consigo terminar o programa aí de qualquer forma, né? Depois de todo G2 e G3 tem que ter um G1, senão dá alarme lá na máquina. Eu vou movimentar um pouquinho linearmente em Z. Eu vou ir até um Z ali, por exemplo, de menos 78, ou seja, eu vou movimentar aí só 5 milímetros. Claro, se você for fazer isso na máquina, tem que verificar se você tem esse espaço suficiente, né, para conseguir deslocar sem que bate a ferramenta ali na castanha da placa. Nesse caso aí, no exemplo, foi possível, tá certo? Vamos informar isso lá no nosso programa. G1, Z de menos 78. Agora aqui nesse ponto, eu marco o fim do programa, o fim do perfil, descompenso o raio. Quando, pessoal, o ciclo de desbaste então, ele é acionado, aqui nessa linha aqui, ó, nessas duas linhas, ele vai executar o que está contido entre as linhas N10 e a linha N20.
Ou seja, ele vai usinar, ele vai se deslocar a ferramenta, o que está a partir dessa linha aqui até essa linha aqui, tá? Isso aí nós chamamos de subrotina, nada mais é do que uma subrotina. Eu fiz o meu programa repetir os blocos necessários, né? Entende-se por bloco na programação uma linha de programação que tem uma informação completa, tá? Isso é um bloco. Então, começa no bloco N10 e vai até o bloco N20. Próxima linha eu chamo um ciclo de acabamento, tá? O que é um ciclo de acabamento? Isso aqui nada mais é, pessoal, do que uma ativação de uma outra subrotina. O G70 está falando assim, executa de novo o que está entre a linha N10 e a linha N20. E ele vai começar a executar a partir daqui de novo. Mas lembre-se, o ciclo de desbaste deixou sobre metal nas faces e deixou sobre metal nos diâmetros. Então quando ele vir e executar a partir da linha N10, ele vai realmente passar no diâmetro de 15 e nos diâmetros que estão aqui, né? Tudo que está aqui ele vai arrancar aquele sobre metal. Isso é o ciclo de acabamento. Voltei para uma área, uma coordenada aí, né? Segura para trocar a ferramenta. Chamei a ferramenta 2, T0202. Acionei um ciclo, velocidade de corte constante com G96. Diminuí a velocidade de corte para 150 metros por minuto. Limitei meu RPM com o G92, um RPM de 2.500 e ainda M4, porque sou torre traseira ali, é M4. E eu vou fazer o quê? Vou entrar com o meu bedame. Tá? Meu bedame é aquele ali, de 3 mm de espessura. Estou considerando o bedame como 3 mm de espessura. Lembra, depois que eu acionei, né, o RPM, eu vou aproximar do bruto da peça. Como não tem bruto, eu vou aproximar da peça aonde tem que ser usinado, né? A peça aí do jeito que está, ela está com um diâmetro de 17 mm por 62, né? Vamos imaginar que isso aí está totalmente liso. Eu vou fazer só os canais. Então eu vou aproximar ali o meu bedame da onde eu quero, que vai ser na coordenada x18z de menos 17. Espera aí, eu quero usinar essa parede aqui, ó. Eu quero usinar essa parede, vou trocar de cor aqui para não ficar igual. Mas eu não estou entendendo, de repente você está falando assim, não estou entendendo. Eu quero usinar a partir desse ponto, porque é essa parede aqui que eu quero usinar. Ó. É essa. E por que eu coloquei um Z de menos 17, sendo que aqui é Z de menos 14? Pelo seguinte, a referência, né, do bedame é a frente do bedame. O bedame está cortando nesse sentido aqui. Ó. Então ele é referenciado por essa face. E o bedame para cortar aqui em vermelho, onde eu fiz, na parede de Z de 14, ele está cortando com qual face do bedame? Com a face de trás, com a face direita. Por isso que eu tenho que compensar a coordenada que eu vou posicionar com relação à espessura dele. Olha onde ele fica ali. Fica ali. Se desloca para ali. Ou seja, eu posicionei aqui ó, em x de 18. 18 porque eu estou 1 milímetro afastado da peça somente no diâmetro. Posicionei em x de 18. Z de menos 17. Aqui na frente ele está com Z de menos 17. Aqui, ó. Mas aonde eu quero que seja que usine, que é a ponta daqui de trás, ele vai estar em que Z? Ele vai estar no Z de 14. Tá? Por isso tem que levar em consideração sempre que for trabalhar com o bedame, leve em consideração a espessura do bedame. Beleza? Vamos continuar. Vamos informar isso lá, né? No programa. G0, x de 18, z de menos 17. Fui em G0 porque eu só posicionei a ferramenta, né? Então, não encostei na peça, eu posso ir em avanço rápido. Próximo ponto. Eu vou descer com o meu bedame e fazer a usinagem. Desço para onde? Para o x de 13, diâmetro de 13. Meu bedame vai encostar ali, então, e fazer o canal. Vamos informar? Vamos informar. G1, x13, f de 0,1. Então, meu avanço de 1/10 de milímetro por rotação. Aí, pessoal, quando eu uso o bedame, eu preciso colocar uma outra linha de programação junto com a coordenada do x que ele desceu, que é o meu G04. Então, eu coloquei aqui ó, G04, x2. O que é o G04? Poxa, essa linha aqui significa tempo de permanência. E aquele x?
que é aquele x? É coordenada de 2? Não. Toda vez que a gente coloca o x associado ao G04, junto com o G04, ele vai ser tempo em segundos, tá? O x com G1, com G2, com G3, com G0 é coordenada. O x com G04 é o tempo medido em segundos. Então, nada mais que eu pedi aqui, nada mais nada menos do que para ele, quando descer em x de 13, ele ficar ali pelo menos 2 segundos com a ferramenta parada, para que a próxima linha de coordenada que vai ser ele sair do diâmetro do canal não seja de forma rápida. Então eu vou pedir para o meu bedame ele encostar aqui, ó, em x de 13, que nem está mostrando aí, e fica 2 segundos com a ferramenta parada para dar tempo da minha peça efetuar os giros necessários para cortar, o bedame conseguir cortar esse diâmetro. Senão ela entra e sai muito rápido, tá? Então a gente precisa de tempo de permanência aí. Próxima linha então, depois que eu cortei, ele vai subir de novo para x de 18, tá? Olha esse movimento aqui, pessoal, olha. Isso daqui, ó. Se eu não coloco o tempo de permanência, quando ele chega no x de 13, assim que o CNC enxergou pelos sensores que estou em x de 13, e eu coloco logo depois de x de 13, x de 18, ele vai fazer isso daqui, ó. Chegou, sai. Não deu tempo de cortar, tá? É muito rápido, por isso que precisa do tempo de permanência, tá? Então, ele estava aqui, entrei, retornei agora para x de 18 de novo. Vamos informar lá na programação. G01, x de 18. Próximo ponto. Próximo ponto eu vou me deslocar agora para poder fazer a usinagem ali em z de menos 19. Vou movimentar para aquele ponto de coordenada. É um z de menos 19. Posiciona a ferramenta. Informa lá no programa. Z de menos 19. Continuando. Próxima linha. Vou descer em x de 13 novamente. Desço em x de 13. Vamos informar no programa. Beleza. Próxima linha. Né? Tempo de espera, decido no diâmetro, não pode esquecer do tempo de espera. Próxima linha eu retorno de novo para x de 18 para eu poder estar numa coordenada x segura para se locomover para fazer o próximo canal. Volto ali então com G1 para x de 18. Próxima linha eu vou programar a próxima coordenada do segundo canal, que vai ser qual coordenada? Lembre-se, tem que ter a compensação da espessura, né? Do bedame. Então vai ser um Z de menos 38. E se movimenta ali a minha ferramenta então. Vamos informar lá para a programação. Z de menos 38. Próxima linha, o bedame avança para o diâmetro, que ali também é diâmetro de 13. Tá sem cota, mas é x de 13 também ali. X 13. Desce o bedame. Vamos informar essa linha lá na programação. G1, x13, f.15. Aumentei um pouco o avanço aí, né? Foi um erro de digitação aqui mesmo, tá? Estou falando porque de repente tem alguma dúvida. Por que estava 0.1 e ali está 0.15? Era para ser 0.1 aí também, tá bom? Feito isso, tempo de permanência. Ficou os 2 segundos, tem que sair fora o bedame de novo. Vai retornar para um x de 18. Continuando, vamos informar lá. G01, x de 18. Próxima coordenada, eu vou para um z de menos 40. Desloco a ferramenta. Vamos informar isso aí lá no programa. Z de menos 40. Próxima linha, eu vou descer para o bedame em x de 13 novamente. Vamos informar no programa. X de 13. Não posso esquecer do G04 e o tempo de permanência. Próxima linha, retorno para o bedame para um x de 18. X de 18. Agora, acabou a minha programação, né, pessoal? Volto para um ponto de troca de ferramenta, coordenada segura para troca, que eu já fiz os canais. E tem mais alguma coisa para fazer? Não tem. Então a usinagem, ela de fato acabou. M30. Beleza? Pessoal, o vídeo ficou realmente longo, né? Ficou uma aula mesmo, quase o comprimento, né? O tempo de uma aula que normalmente eu dou nos cursos. Mas eu não consegui ver uma forma, né, diferente de
de passar esse conteúdo, porque se a gente está fazendo uma programação, tem teoria para ser abordada antes, né? Na verdade, eu ainda, acreditem, passei de forma bem resumida a parte teórica aí que precisava embasar para fazer um programa desse, tá bom? Vamos lá então, eu vou continuar aqui com vocês, porque aqui eu tenho uma simulação para mostrar, tá certo? E eu uso, pessoal, esse aplicativo aqui, ó, CNC Simulator Free. É um aplicativo muito legal, tá bom? Tem a versão gratuita e tem a versão paga também. Eu não tenho a paga, eu uso com os alunos a gratuita mesmo. Já atende bastante, já. Dá para fazer a simulação de uma forma bem bacana. Eu gosto muito desse aplicativo, eu acho ele muito, assim, uma solução formidável para a aula, principalmente para as aulas remotas que nós estamos tendo aí ultimamente, tá bom? Vou mostrar a programação aqui para vocês. Vou deixar o link da Play Store, né, aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link da Play Store para vocês tentarem fazer o download depois e conseguirem fazer a simulação. Depois eu posso até fazer um vídeo como é que faz para a gente preparar a simulação nesse aplicativo aí, tá bom? Vamos lá, espero que vocês gostem da simulação.
pessoal, muito obrigado, né? Para todos que conseguiram resistir, chegar até o final do vídeo. Eu acabei falando no começo aí que eu ia tentar fazer um vídeo um pouco curto, mas não consegui, ficou um pouquinho maior que 1 hora. Pode ter certeza, eu ainda acabei resumindo bastante aí do que deveria de teoria como embasamento para poder fazer o programinha dessa peça, né? Tudo precisa de teoria, né, pessoal? Não adianta você fazer, nada surge do nada, tá certo? Mas eu fiz um vídeo pensando em alguém que não tenha conhecimento nenhum, né? E eu acredito que com esse vídeo aí vai ter uma noção um pouquinho melhor do que o zero, vamos pensar assim, para ele fazer os programas das peças. Se houver dúvidas com relação ao que foi falado, qualquer coisa, quiser postar um comentário e eu vou olhando, né, no decorrer da semana, eu com certeza vou ter um prazer e responder aí se eu souber também, né? Nem tudo eu sei, tá? Se vocês gostaram desse vídeo aí e acham que vai acrescentar também na vida de outras pessoas que estão aprendendo CNC, compartilhe com eles, tá certo? Dá o seu joinha aí se você gostou e se inscreva no canal. Eu pretendo fazer mais vídeos, né? De cunho nesses assuntos de máquina CNC e outros assuntos técnicos também, tá certo? Mais uma vez obrigado e sucesso nos estudos. Valeu, galera. Até mais.